Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e estamos dando início agora a mais um podcast da Beneficência Portuguesa de Santos. Sempre com temas aqui interessantes e entrevistas com grandes profissionais de saúde, médicos conceituados, com o propósito de ajudar cada um que nos segue, que nos assiste, a cuidar da saúde e a prevenir doenças. E hoje o tema ainda muito discutido, com certeza quem nós convidamos nos trará aqui esclarecimentos necessários. O tema: arritmias, miocardites, trombose e doenças vasculares, sequelas da Covid-19. E para tirar nossas dúvidas e nos trazer conhecimento sobre o assunto, nós convidamos ela, que é médica cardiologista, eletrofisiologista clínica e invasiva, formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, Uniluz, e doutora em Ciências Médicas pela Unifesp, com especialização em cardiologia e eletrofisiologia clínica e invasiva pela Unifesp. Professora da Faculdade São Judas e também da UNAERP no Guarujá. Aqui, chefe da nossa cardiologia da Beneficência Portuguesa, doutora Juliana Filgueiras Medeiros. Muita alegria de poder tê-la conosco. Nosso presidente da Beneficência Portuguesa, Ademir Pestana, obrigado pela presença. E nós temos muito o que conversar. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço, e é muito legal a gente discutir nesses podcasts hoje em dia, porque eu falo sempre, aqui é um hospital escola, né? A gente tem alunos da UNAERP, da Lusíadas, e a nossa residência médica de clínica, cardiologia e das outras especialidades. E eu falo assim que a gente só consegue mudar o mundo com educação. Eu acho que evitar as doenças, hoje em dia a gente se preocupa muito no tratamento. Eu acho que se você conseguir prevenir, mudar estilo de vida, a gente já vai conseguir melhorar a nossa sobrevida, a qualidade de vida e evitar óbitos e até sequelas. A grande preocupação dos episódios que a gente traz aqui a todos é justamente falar muito mais em prevenção da doença, porque quando se previne, na verdade, antecipadamente você consegue estar se cuidando melhor, né? Sobre o assunto, a Covid, por enquanto, né, o início, a preocupação das pessoas que tiveram, né, que contraíram a Covid-19, se algumas podem ter ficado com sequelas, inclusive cardiovasculares ou vasculares. Se isso realmente é uma realidade e aconteceu, ou algumas pessoas só, como isso poderia ter a Covid ocasionado isso nessas pessoas, deixado essa sequela? É o que as pessoas perguntam aí no dia a dia e ficam em dúvidas, doutora. Isso sequelas existem da Covid? Existe sequela, a gente aprendeu muito, né? Desde 2019 foi quando começaram os casos, 2019, 2020 mais ou menos, e no começo a gente internava, a gente não sabia qual seria o desfecho e a gente foi aprendendo. A gente sabe que a sequela cardíaca, né, que é o principal tema, que é o coração, a gente tem 3 alterações que a gente fala. A primeira, trombose, tá? Trombose, quando a gente fala em trombose, a gente tem que pensar que é um coágulo. Você tem um coágulo em algum local, no coração ou na perna, que ela vai obstruir ou a artéria ou a veia, tá? Isso de um modo para todo mundo entender, e o fluxo de sangue ali vai passar com dificuldade e muitas vezes dando sequela como uma trombose cardíaca, um infarto, dando uma trombose venosa na perna, né? Muitas vezes tendo que tratar, às vezes se você não trata adequadamente pode perder a perna, ter que amputar, tá? Arritmias, né? Que eu gosto bastante do tema. O que a gente viu? Muitos pacientes que tinham a Covid evoluíram com arritmia. E quando a gente fala com arritmia, a gente tem que pensar arritmia para uma frequência baixa, que é o que a gente chama de bradicardia, e arritmia com uma frequência alta. Quando a gente tem, por exemplo, qualquer infecção viral, uma amidalite, o que o coração faz? Ele acelera, tá? Isso é uma reação normal do organismo por causa da atividade inflamatória. Então, a gente teve arritmias, que é a eletricidade do coração, a trombose e o nosso principal medo, que a gente teve em mais ou menos quase 20% dos pacientes, principalmente de forma grave,
era a questão da alteração do coração, da insuficiência cardíaca, da miocardite. Sim. E quando a gente fala em miocardite, a gente tem que pensar que é inflamação de todo o coração. Então, o coração estava doente, você tem alteração na contração, na sístole, na diástole, e esse paciente muitas vezes evoluiu com falta de ar, evoluía com incapacidade para fazer pequenas atividades físicas, como tomar banho, e a gente exigiu um tratamento específico desses pacientes. Além da parte pulmonar, né? A parte pulmonar, eu falo que não é só coração, pulmão. A gente teve bastante paciente com fibrose, que é a evolução pior que tem. O paciente tem a fibrose no pulmão e ele, muitas vezes, ele ficou dependente de oxigênio. A gente fala da alteração psicológica, né? O que a gente viu aumentou muito o risco de suicídio, o risco de depressão, de ansiedade. Eu acho que esse dano a gente está vivendo até agora, né? Parte neurológica, o pessoal reclamou bastante de formigamento, parestesia. Então, a Covid veio, é uma doença viral, que a gente sabe como uma gripe, e deixou uma sequela grave, né, em alguns pacientes. Só que lembrar que a grande maioria dos pacientes, que isso é importante a gente falar, pegaram a forma assintomática, a forma leve, que era aquela dorzinha de garganta, mal-estar. Até 20% desses pacientes evoluíram com a forma grave, que foi aquele boom que a gente teve, né? Que morreu muita gente, a gente não sabia como tratar. Então, quem evolui com complicação, geralmente é o paciente que teve a forma grave da doença. Então, a possibilidade de formar um coágulo por causa da Covid não existe, né? Aí seria também as pessoas que contraíram a Covid e já têm problemas vasculares, cardiológicos, como umas artérias mais prejudicadas, vamos dizer assim, essas pessoas que correram o risco de morte é muito mais que uma pessoa normal, que não tenha esses problemas cardiovasculares. Isso é real, mas o jovem pode sim ter a complicação da Covid. O que a gente fala é que quem realmente fazia a forma grave da doença é quem, por exemplo, tinha um diabetes, quem tinha uma doença oncológica, uma predisposição genética pior, né? Mas a gente teve, o que a gente fala assim, a Covid é uma inflamação viral. Então, quando o paciente interna, independente do acometimento, ele vai ficar acamado, a gente vai fazer as profilaxias com Clexane e tudo, mas ele está numa cama. Então, muitas vezes o paciente foi entubado, antibiótico. Então, assim, a forma grave, geralmente, a gente viu em quem tinha mais fatores de risco. Mas a gente teve alguns pacientes aí, jovens, sem sintomas, que evoluíram para óbito. O porquê a gente não sabe. A miocardite causada pela Covid-19, ela pode se tornar uma condição crônica? Ah, com certeza. A gente fala não só pela Covid, né? Qualquer doença viral pode acometer o coração. A gente diferencia o pericárdio, que é a capa, a membrana do coração, e o miocárdio. O miocárdio é músculo, tá? Então, quando a gente tem qualquer infecção viral, pode acometer o músculo do coração. E o que acontece? O coração ele tem a sístole, a contração e o relaxamento. Quando eu tenho uma inflamação aguda, o coração ele tem dificuldade da contração. E aí ele pode evoluir com o quê? Com insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? A falência da bomba. Muitas vezes a gente precisa entrar com remédio para melhorar a contração. Alguns pacientes evoluem para transplante cardíaco. O tratamento, geralmente, quando você começa a ter sintomas, e quais são esses sintomas de insuficiência cardíaca? Cansaço. Mas não é o cansaço que a gente tem, a fadiga que muitos de nós temos no dia a dia. É um cansaço, por exemplo, que você fala assim, vou levar meu neto na escola. Eu caminho, eu canso, eu não consigo levar daqui até 300 metros, por exemplo, porque falta o fôlego, tá? Então, esse paciente você precisa internar, tá? Muitas vezes pode inchar a perna, né? Ficar demasiado, ter cansaço porque acumula líquido. No pulmão, né? Esse paciente precisa ser internado e precisa fazer o tratamento o mais rápido possível. Só que alguns pacientes respondem ao tratamento. Tá? Geralmente, na literatura, não do Covid, mas das inflamações, 30% respondem ao tratamento, 30% persiste igual e os outros 30% podem piorar a evolução do paciente. Mas a miocardite é uma inflamação do coração. É uma inflamação do coração. Ela não pode perdurar, ela tem que
Ela tem que ser melhorar, tratada. mas, por exemplo, se o Ou paciente... ela é crônica, pode ser crônica. Não, geralmente ela pode evoluir para uma cronificação. Com os tratamentos que a gente faz, tem remédios que a gente dá, a gente fala que tem remédios que mudam a mortalidade, morre menos quem toma. Você pode evoluir, por exemplo, o coração, geralmente, a gente tem o que a gente chama de fração de ejeção. Ela é acima de 50% a 60%, tá? Se você evoluir, por exemplo, com 30% do coração funcionando, você tem remédios que melhoram, tá? Só que isso você vai avaliar em 3 a 6 meses, não é agudo. Então, esse paciente que teve o Covid, ele pode evoluir com uma disfunção grave e não responder às medicações. Aí que a gente tem, às vezes, tem que colocar dispositivo, colocar um ressincronizador do coração, que é um aparelhinho tipo marca-passo, às vezes ir para o transplante, como foi o Faustão, né? Sim. Às vezes ir para o transplante, que não é tão simples assim, né? Mas a grande maioria dos pacientes com o tratamento, geralmente ficam bem, mas tem uma evolução que vai desfavorável. Aí é ruim. Qual exame deve ser feito para saber qual sequela o Covid deixou no coração? Então, quando a gente avaliou esses pacientes, né, varia muito, tá? Se o paciente é assintomático, geralmente eu falo que o bom exame físico, ao escutar o coração ou o pulmão, né, pressão, sinais vitais, é o que obrigatório para todo mundo. A gente no consultório de rotina, a gente fazia um eletro e um ecocardiograma. Porque quem avalia o eletro para você ver se tem distúrbio de arritmia, né? Então, por exemplo, muitos pacientes que tiveram Covid tomaram a medicação na época, independente se foi cloroquina, se foi analgésico, a gente não sabia o que fazer, eles tinham taquicardia, eles podiam ter a fibrilação atrial, que é o nosso medo, né? Sim. O que acontece? A fibrilação atrial, você pensa, o coração você tem o átrio e o ventrículo batendo, né? Átrio e ventrículo. A fibrilação atrial, o coração, eu falo que ele chacoalha, você perde a contração. E qual que é o problema? Formar um coágulo, tá? E esse coágulo sair e dar um AVC, né? Então, a gente de rotina, a gente fazia um eletro, tá? E um ecocardiograma. O eco, ele vai avaliar se tem alteração na sístole e na diástole. A miocardite vai aparecer indiretamente no ecocardiograma. Gente, é empolgante. Olha quanta informação. Você que está nos assistindo vai anotando tudo aí, porque realmente, doutora, é fantástico aí poder estar extraindo um pouco desse muito conhecimento. Como saber se eu fiquei com sequelas da trombose? Então, vai depender do local. Por exemplo, do pulmão, né? A gente teve alguns pacientes aqui que ficaram com sequela na caminhada. Então, assim, o quadro clínico é o que prevalece. O caminhar, muitas vezes a gente fica com dificuldade de saber se é do pulmão ou do coração, né? Porque você pode ter insuficiência cardíaca, só que ele não vai ter só o cansaço para fazer as atividades. Às vezes, por exemplo, a pessoa tinha cansaço para tomar banho, né? E era o coração dilatado, tá? Então você vai ter outros fatores como fígado aumentado, inchaço nas pernas, que isso sugere o coração. Do pulmão, às vezes você vai ter cansaço para qualquer atividade. Aí você vai fazer um raio-x, né? Às vezes o raio-x pode não aparecer muita informação. A tomografia para avaliar fibrose pulmonar é o exame padrão ouro, mas a gente não faz para todo mundo. Okay. A gente investiga quem tem sintomas, porque o paciente que fez fibrose pulmonar, geralmente ele teve um quadro grave, às vezes de intubação ou de dessaturação no hospital, e aí geralmente você já sai do hospital com as orientações, né? Pacientes jovens também estão em risco de trombose após a infecção do Covid? A quantidade é menor, a porcentagem, né, a incidência, mas tem sim. Às vezes a gente tem jovem, por exemplo, que tem distúrbio de coagulação e não sabe, né? Então isso acontece, mas o maior risco é para quem tem mais fator de risco. Então, o idoso, o cara sedentário. Eu falo sempre que a lição de casa é simples, mas eu acho que é o mais difícil de fazer. A gente tem alguns fatores de risco que dá para a gente controlar, tá? Então, por exemplo, obesidade, um fator super importante para a gente controlar. O obeso tem maior risco de trombose. Alimentação, né? Alimentação, sedentarismo, o sedentário que não treina é tão grave quanto o obeso, uso de drogas, álcool, que hoje em dia a gente fala bastante, hoje em dia tem muitas drogas novas, então evitar o uso de drogas,
Quem tem hipertensão, diabetes e colesterol precisa tratar. Eu sempre falo que a hipertensão não dá sintomas, o colesterol é um exame de sangue que a gente faz que não dá sintomas. Hipertensão não dá sintomas. Não dá sintomas. O diabetes é diferente, você vai ter sintomas de urinar muito, muita sede. Então, o diabético, geralmente, a gente dá o diagnóstico, né? A apneia do sono, aquele paciente que acorda cansado, né, que ronca bastante. Então, se a gente conseguir tratar esses fatores, a gente melhora o desfecho lá na frente, principalmente cardiovascular, né? Então, esses pacientes que tiveram Covid, quem tinha fator de risco, é sabido que eles tinham maior risco de ter a forma grave. E quem tem doença, às vezes não falo nem só de câncer, mas uma doença, por exemplo, reumatológica, um lúpus, uma espondilite anquilosante, que você usa os biológicos, aquelas medicações, eles falavam até que tinha um fator protetor, na verdade, mas a gente via que não, que quem tinha doença grave evoluía para complicação, né, de trombose principalmente. Ok. Quanto às arritmias, doutora, como as arritmias cardíacas podem ser tratadas? E quais são elas, né? Temos a fibrilação atrial. A ventricular, que essa é a mais perigosa. É a mais grave. Mais grave. A arritmia, na verdade, o paciente vai ter sintomas. O que ele vai sentir? Ele vai falar assim, doutor, o meu coração está acelerado. Vai depender. Eu estou sentindo um mal-estar, uma angústia no peito, você vai fazer o eletro. Eu falo que o coração, ele tem duas coisas. A gente tem a eletricidade e o encanamento. O encanamento é quando a gente fala de trombose, de infarto. A eletricidade, quem manda no coração é o nó sinusal, que manda a eletricidade do átrio direito para o ventrículo. As arritmias podem ser tanto para bradicardia, com a frequência menor que 50, tá? Pela Sociedade de Arritmia, menor que 60 pela brasileira, mas a frequência muito baixa vai dar tontura, vai dar desmaio. Esse paciente você precisa fazer o eletrocardiograma e avaliar se está com a frequência muito baixa e às vezes até a gente indica marca-passo. Agora, geralmente o Covid, ele deu muita taquicardia, né? Que aí o paciente vai sentir aceleramento, tá? Os mais comuns, fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum que a gente tem no mundo, chega a quase 2% da população mundial. O que a gente fala é que quem tem fibrilação atrial, qual é o fator de risco? Idade acima de 40, acima de 80, uma grande porcentagem, tá? Idade, genética e fatores de risco. O pessoal vai no consultório e fala, Ju, eu tô com arritmia, mas por que eu tenho essa arritmia? É uma eletricidadezinha que eu tenho? Não, você tem vários fatores. Eu sempre falo, não adianta eu tratar, por exemplo, fazer uma ablação, que é um procedimento que a gente põe um catéter, queima a arritmia, se o paciente ele é obeso, se ele é sedentário, se ele tem pressão alta, diabetes, não trata. Hoje em dia vem mudando os conceitos, a diretriz ano passado... Fuma, bebe. Se fuma, bebe, não adianta. Bebida é um fator de fibrilação atrial. Se você não mudar o seu estilo de vida, não adianta você fazer ablação, tá? Então, a fibrilação atrial eu falo que é a que a gente tem mais medo, por quê? Porque o coração, você perdeu a contração. O coração vai formar um coágulo, esse coágulo vai sair, vai dar um AVC. Então, o tratamento é o quê? É acompanhar, dar um remédio que deixa o sangue mais fino, deixar um remédio para o coração bater mais devagar, não acelerar tanto e, às vezes, colocar um catéter e queimar. Extracístole, eu acho que todo mundo aqui já teve extracístole. Ele tomou um café, o coração tá, de repente você faz um trum. Aí você sente, né? Você fala, vou morrer, né? Extracístole é super comum, tô vivo, Você sente uma pausa. Algo se movimentou aqui. Extracístole, qualquer infecção viral. Então, uma amidalite, uma infecção de urina, qualquer infecção eu posso ter extracístole. Geralmente ela é mais benigna, tá? E o aceleramento ataque sinusal, né? Que a gente fala, é como se eu subisse uma escada, o coração vai acelerar. Quando eu tô com febre ou com uma inflamação, é normal o coração acelerar. Exceto, por exemplo, se você tiver uma frequência muito alta, acima de 150, a gente tem que ver o que está acontecendo. Mas ataque cardíaco você pode ter. Então, o que eu falo, teve a Covid ou qualquer inflamação, deu arritmia, é fazer um eletro e buscar a ajuda de um cardiologista ou um do eletrofisiologista para a gente dar o tratamento adequado. Isso estaria dentro de uma prevenção para arritmia cardíaca? Com certeza, Ok. Como prevenir complicações cardiovasculares após
a recuperação da Covid-19? Vai depender de como o paciente saiu da Covid, né? O que eu falo. Ele vai ter que fazer um acompanhamento médico regular, né? Independente se ele teve acometimento do pulmão, ir num pneumologista, né? Eu recomendo passar num cardiologista, porque é o que eu falei, é muito difícil às vezes você diferenciar a falta de ar do coração e do pulmão, e às vezes eles têm os dois. Então eu falo assim, aquele paciente de longa data que fumou, que é mais idoso, ele provavelmente ele tem os fatores de risco para doença cardiovascular. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca junto com um DPOC, por exemplo, entendeu? Que se confundem, Que se confundem. E às vezes você trata os dois. Quando interna aqui na UTI é super comum. O paciente vem, fumou de longa data, tá com falta de ar, a gente coloca o paciente, o pessoal fala, é uma pneumonia. Quando você vai ver, é uma pneumonia, descompensando uma insuficiência cardíaca com o coração. Então, esse paciente é difícil da gente avaliar, não é que é difícil, você tem que fazer uma avaliação em conjunto. Reabilitação cardíaca está em alta, que é uma fisioterapia do coração. Aqui na Belém a gente manda a maioria dos pacientes, principalmente com insuficiência cardíaca, porque você fala assim, internei, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, fui embora. Primeiro, esse paciente, o ideal é ele voltar em 7 dias no teu consultório. Qual que é a chance dele voltar em 7 dias? Difícil, principalmente convênio, né? Às vezes você não consegue voltar em 7 dias. Fazer os exames de sangue basais, né? Que a gente pede, hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, para ele levar. Muita gente tem dúvida do quê? Posso fazer atividade física? É óbvio, se você teve uma doença grave, ele não vai poder fazer uma atividade física extenuante, por exemplo, ele vai cansar, isso é ruim para o paciente. Então, a reabilitação cardíaca ajuda a isso. Geralmente a gente fala que após 30 dias de uma infecção grave, a gente começa a reabilitar. Tem médicos específicos que fazem isso junto com o fisioterapeuta, né? E o que eu falei aqui antes, a gente tem que saber o quê? Controlar os fatores de risco. Então, avaliar o paciente como um todo, se ele fuma, parar de fumar, a atividade física, a gente vai deixar mais para frente conforme a reabilitação. Uma coisa que é muito comum chegar no consultório e eles falam assim, Ju, atividade física eu não posso. É uma pergunta assim que eu brinco, mas todo mundo vai. Atividade sexual posso fazer? É comum, né? Então eu falo assim, depende, né? Depende do como o paciente está. Se o paciente evoluir bem, nos próximos 5 dias, se estiver bem, ele pode ter sim. Mas se ele tiver, por exemplo, uma restrição grave do pulmão, uma fibrose pulmonar, ele não vai aguentar e vai piorar. Então, assim, a orientação médica para esse paciente é muito importante. E a reabilitação, eu acho que é um dos tratamentos até da insuficiência cardíaca que a gente fala, é um dos pilares. Colocar esse paciente para fazer fisioterapia. Cardíaca, especializada, né? Não é fisioterapia normal, é cardíaca. É muito importante isso. Todos os pacientes eu mando bastante. Isso. Aqui na Bené a gente encaminha. E também estaria dentro de uma prevenção. De uma prevenção. Hoje em dia eles falam, a gente tem o tratamento da insuficiência cardíaca, é medicamentoso, né? A gente tem 4 drogas que a gente dá para quem tem insuficiência cardíaca com a fração reduzida, e o 5º pilar é a reabilitação cardíaca já. Okay. A gente teve no congresso ano passado, no congresso europeu, falando de arritmias, hoje em dia eles falam, né, que é principalmente fibrilação atrial, que eles falam que é o CARE. Primeiro, tratar comorbidades, que a gente já falou bastante aqui. Dar o remédio de anticoagulação para o paciente, né? Tratar a arritmia da melhor forma possível, seja com ablação, com remédio, com cardioversão. E o E, que eles falam, é avaliação em conjunto. Então, a gente sabe que melhor aderência, por exemplo, você trata o paciente, aí você vai com uma lista enorme de remédio. Se você não orientar o paciente, geralmente eu coloco do lado, 6 da manhã, 6 da tarde, né? Às vezes tem gente que não entende. Eles falam que se você colocar o paciente, o cuidador dele, a família, os médicos em si, a fono, a físio, em conjunto, melhor aderência, o paciente toma o remédio direitinho, tudo, ele vai melhorar a sobrevida dele. Então, o E é a avaliação multidisciplinar, que hoje em dia a gente fala bastante. Então não adianta só dar remédio, eu tenho que fazer todas as medidas em conjunto para o paciente melhorar. Fantástico. Muito bom, né? A gente faz aqui na Bené. De conhecimento, fantástico. Doutora, é verdade ou é mentira que quando a pessoa infarta, tem um infarto lá do miocárdio, o cérebro não entende que o coração está tendo um problema. Aí ele percebe que ele está recebendo um pouco menos de oxigênio, porque o coração já está prejudicado. Aí é que ele manda mais adrenalina, é onde se tem o 2º e o 3º infarto
que aí corre o risco de ir mais para óbito. Isso é verdade ou é mentira? Não funciona assim. Na verdade, o que é um infarto? A gente tem a coronária, tá? Geralmente você tem uma oclusão total ou parcial, tá? E o que acontece? A gente tem, o maior órgão que a gente tem é a aorta, tá? Que ela irriga tudo, o cérebro, o coração, através das coronárias, o tronco. Quando a gente tem um infarto, não existe isso de ter 1, 2, 3 infartos no mesmo dia. É um infarto só. Geralmente você oclui a coronária, o que a gente tem que fazer? O cateterizo e abrir a coronária, seja por angioplastia, que é o stent, ou em alguns casos abrir o peito e fazer a cirurgia. O que acontece, dependendo da lesão, você vai passar menos sangue para o coração, tá? Então, se você tem muitas lesões, o coração vai ser alterado e você não vai contrair. Mas geralmente, o que o coração faz? Ele vê que ele tem uma obstrução. A primeira coisa que ele vai fazer é acelerar, no mecanismo de compensar para esse fluxo de sangue passar, tá? E aí a gente vai fazer o tratamento. Se a gente não fizer o tratamento de abrir a coronária, muitas vezes ele pode fazer o quê? Arritmia qual? Fibrilação ventricular, que aí o átrio e o ventrículo não se conectam, o ventrículo chacoalha, morte súbita, parada cardíaca, tá? Ou a atacardia ventricular também, o ventrículo tá lá sem contração do átrio, você não tem mais a contração do átrio e morte súbita. Por isso que a gente fala que o fluxo de sangue vai menos para o cérebro, quando a gente faz arritmia grave. Sensacional. E chegamos ao final aqui de mais um podcast da Beneficência. É sempre assim, a gente termina o podcast com a sensação de quero mais. E quero mais significa, doutora Juliana Medeiros, por gentileza, venha outras vezes para nós podermos conversar ainda mais e ter esclarecimentos com essa qualidade. Podcast Beneficência, Medicina e Saúde, chegando até você. Obrigada pela presença.